Olá, está começando mais um episódio do Fala Auditor, o programa da Receita Estadual em parceria com a TVE Espírito Santo. Aqui a gente discute os temas que estão transformando a administração pública e o ambiente de negócios do nosso estado. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos pontos mais importantes da nova estrutura tributária brasileira, o modelo de arrecadação previsto pela reforma tributária. A proposta traz inovações como a arrecadação centralizada, a apuração assistida e o split payment, mecanismos que prometem mais transparência e eficiência na relação entre contribuintes e o fisco. Para nos ajudar a entender melhor essas mudanças, recebemos o auditor fiscal da Receita Estadual, Bruno Aguilar, que tem se dedicado ao estudo e também à divulgação dos principais aspectos operacionais da reforma. E, claro, vai nos explicar o que muda na prática para empresas, estados e também municípios. Bruno, seja muito bem-vindo ao Fala Auditor e obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Tiago. A satisfação estar participando desse programa tão relevante para a sociedade capixaba e para o Brasil, nesse momento que a gente fala de reforma tributária, e a gente poder conversar com todos os participantes, todos aqueles que nos assistem. O Fala Auditor é uma satisfação estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Satisfação toda nossa, Brunão, colega lá de Cefaz, de Receita Estadual. Tem se dedicado aí de forma brilhante à reforma, rodando o Brasil todo, né, Bruno? Bom, então, para começar a nossa conversa, eu falei sobre centralização de arrecadação. É o que está sendo proposto, né, em relação à arrecadação do IBS, do CBS. Mas eu queria saber o que essa centralização, Bruno, e essa transferência de forma automática vai impactar a relação entre contribuinte e fisco e também fluxo de caixa das empresas. Exatamente, assim, você trouxe na sua fala a palavra-chave, a gente pode já iniciar, é centralização e creditamento financeiro. Hoje o tributo mudou, os paradigmas mudaram. Então essa centralização, na expressão do comitê gestor, traz isso, essa mudança para empresas, para os contribuintes e os fiscos, que vão de fato lidar com esse creditamento agora financeiro, impactando no caixa, mas tendo também as viabilidades e facilidades de uma centralização com guias únicas e um novo modelo que rompe com a cultura de guerra fiscal e com a competição entre os estados. E a apuração assistida? Muito tem se falado sobre isso também. Sim. Eu te confesso que eu tenho algumas dúvidas. Então, eu acho que eu chamei a pessoa certa aqui para a gente conversar sobre isso. Apuração assistida. Como é que vai ser isso na prática? Como é que isso vai impactar as empresas, nós, auditores, enfim, de um modo geral, Brunão? Exato. A apuração assistida, ela é de fato o que o fisco propõe no princípio da simplificação. É de trazer para o contribuinte, olha, a partir de agora, nós vamos apurar o seu tributo, mas primeiro, que é relevante para as empresas hoje, se adequem aos seus documentos fiscais. Uma vez que você fez isso, você vai ter a apuração, os cálculos, os tratamentos, os creditamentos para as empresas. E isso vai dar o quê? Eficiência operacional para elas foquem no negócio. Mas muitas coisas ainda vão ser implementadas, os documentos precisam estar prontos e que a apuração assistida muda esse paradigma, né? Então a empresa vai pensar em apurar tributos. Isso é um papel agora do fisco. A modernização da administração tributária é isso, simplificar, cooperar para que ele foque no seu negócio e desenvolva, mas ele tem que cumprir a conformidade dos documentos fiscais. A partir daí, a apuração assistida vai tratar os documentos, vai absorver, gerar os créditos na toda a cadeia produtiva e ele vai poder operacionalizar isso de forma eficiente e também com mais justiça fiscal, sem ficar pensando num conflito de guerra, onde que eu tenho algum incentivo que possa eu não pensar na efetividade do meu negócio. Então, assim, a apuração é para facilitar a vida dele e também traz uma dinâmica de transparência para as empresas e os fiscos. Eu estava esperando você concluir, que eu ia te perguntar exatamente sobre transparência, mas você finalizou muito bem. Então, será uma forma que também levará em conta a transparência. O Espírito Santo é o estado mais transparente do Brasil. Isso também está dentro da apuração assistida. Exatamente. Assim, o Espírito Santo, toda essa cultura de transparência, ele também já é relevante e um destaque nessas questões, e no contexto das empresas, do contexto fiscal agora, o próprio contribuinte vai ter um conta corrente fiscal, que é o que ele sempre clamou e buscou de simplificação. Agora, ele vai ver de quem ele compra, ele também vai melhorar até a sua cadeia de fornecedores, aqueles que são melhores vão estar destacados nesse conta corrente do como ele adquiriu, se ele vai ter um crédito ligado a um financiamento com o split payment. Então, assim, são várias formas que ele de fato vai olhar
a sua gestão fiscal agora como se estivesse olhando de forma transparente uma conta corrente fiscal, assim como ele olha as contas bancárias dele. Agora, ele vai ver qual é a estratégia dele para esse modelo de apuração assistida, centralização e transparência no modelo de gestão dele, das empresas, né? Então, pegando um termo aí que você falou na sua resposta, em inglês, o tão famoso agora no momento, o split payment. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova forma de pagamento, né, dividido, e como que isso vai ser na prática, Bruno. Exatamente, isso gera algum temor das empresas, mas que é algo inovador mesmo, aquilo que vem para inovar, mas com foco de simplificação e também da gestão das empresas no aspecto financeiro. O split payment, como você bem colocou, ele é um pagamento dividido, algo que outros países já fizeram, a gente está trazendo, já tem algumas experiências nas plataformas digitais, mas de fato é o quê? Ele tem uma agilidade nesse crédito, porque ele já vai estar pré-recolhido pelo sistema financeiro e também entregue ao comitê gestor, que será repassado a estados e municípios. Então, essa forma hoje de transparência que o Split Payment traz é também a certeza que ele vai ter que ele tem a efetividade do recolhimento. E se ele tem efetividade do recolhimento, ele tem crédito para ele. Então, isso é importante, porque olha como é que ele vai esperar uma gestão estratégica. Eu vou esperar um fornecedor que ele leva 30 dias para apurar, sendo que eu, quando o contrato faço um pagamento por split, ele só vai... ele vai estar já imediato na minha conta. Então, ele vai até ver o tempo. Tempo é essencial nesse novo modelo de apuração assistida. Eu espero uma apuração ou eu já tenho isso diariamente calculado? E é importante essa questão que você coloca, de fato, que as empresas vão lidar agora com essas formas, o que ela prefere de que ela adquire para ter rapidamente esses créditos. Bruno, a gente falou na sua penúltima resposta sobre transparência, mas eu queria também conversar contigo agora em relação aos benefícios, né, que esse novo sistema trará em relação ao controle de receita pública e também como que isso pode beneficiar os fiscos, nós auditores, em relação ao controle e uma melhor gestão fiscal. O que esse sistema pode trazer de benefício em relação a esses dois aspectos, controle de receita pública e gestão fiscal? Primeiro, assim, ele prima por combater a guerra fiscal que tanto afetou os estados e municípios também. Em consequência, ele também prima por uma agilidade desse crédito. Então, assim, os fiscos também, eles poderão concentrar. Existe muita crítica, né, Tiago, que fala, não, é muita obrigação acessória. Estão gerando obrigação acessória. Esse processo é para afastar a obrigação acessória e os fiscos concentrar na sua essência, que é fiscalização e combater concorrência desleal, fraudes estruturadas que corrompem aquele contribuinte que faz com todo esforço para manter a regularidade. Então, o fisco absorve a obrigação e põe a empresa para pensar no negócio e aquilo que está corrompendo o sistema, aquilo que vem para buscar alguma forma de fraude, algo que vai combater, que afetar a concorrência, aí o fisco atua de forma precisa porque ele tem uma precisão, uma assertividade dos seus trabalhos. Então, assim, é transparência para o contribuinte, para a sociedade, que é importante falar do cashback, você que trabalha muito bem na nota premiada. Agora, além da nota premiada, tem a devolução desse imposto e vai estar lá consultando de forma lá no comitê gestor também. Então, assim, é uma dinâmica para o desenvolvimento do país, do estado e dos municípios também. É uma aprimoração que vemos e estamos trabalhando. Lembrando uma coisa que é importante destacar, os prazos, né? Documentos fiscais já 2026, mas o split payment, para as empresas se prepararem, ter esse momento, é 2027. Então, a estratégia é o quê? Planejamento agora. Né? Não é só ficar assustado ou reclamar, mas não se planejar, porque tem cronograma para isso, entendendo também as necessidades das empresas. Eu conversei com o secretário Henrique Valentim, que é secretário de Fazenda de Serra, e ele falou algo curioso. Chega de ficar chorando a reforma. Já choramos demais. Né? Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar e se tocou num ponto-chave, Bruno, planejamento. Então, parabéns pela resposta, pelo trabalho. E para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de falar, claro, não podemos deixar de falar dos desafios também. E especialmente em relação à implementação, né, de tudo isso que a gente falou aqui hoje. E para as empresas do Simples Nacional, tem estruturas divergentes, diferentes, né, menos poder ali. Fala um pouquinho sobre esses desafios, especialmente para o Simples. Exato, assim, eu acho que é importante tocar nos impactos da reforma, isso que você fala. Temos também desafios, mas também temos muitas oportunidades. Aqueles que entenderem
o novo modelo, como a gestão atua, ele sai na frente. Aí eu estou falando para a empresa, estou falando para estados e municípios e estou falando assim mesmo para os padrões, né? Se for, empresas regulares já começam em 2026, né? Mas elas têm porte, têm uma estrutura maior, têm capacitação, né? Que tem que investir, seja nós como agentes, né, do fisco, mas também as empresas vão precisar estar se capacitando. Vão destacar o seminário que aconteceu aí de integração Estado, município, que aconteceu recentemente aqui no Espírito Santo. E também, focando agora nas empresas do Simples Nacional, volto no prazo. Em regra, os prazos para Simples Nacional começam em 2027. Então, assim, é importante elas já se prepararem nesse aspecto de 2027, porque muitas mudanças da realidade hoje do Simples impactam, seja uma possível apuração assistida, os prazos do Simples, mesmo as questões que vão ligar. Aí ele tem que fazer um planejamento, seria interessante se ele tem fornecedores ou clientes no meio de cadeia que vão querer mais creditamentos, não só dentro da faixa do Simples, ou não, ele é uma empresa do fim de cadeia, mais varejo, que não depende tanto de crédito, mas eu vou ter clientes que vão perguntar o quanto vem de imposto pelo cashback. Então são planejamentos, mesmo que a empresa ela tem que se integrar, aí buscar todas essas formações hoje que o Sebrae também oferece, que é um órgão importante de assessoramento, esses eventos, esses seminários, para eles buscar uma estratégia contábil, fiscal e também financeira, porque se ele não se adaptar nesse contexto, infelizmente as empresas que não olharem como oportunidades podem estar fora desse novo modelo tributário, essas mudanças que vão impactar. Bruno, você me deu uma ideia aqui para o próximo entrevistado. Já vou deixar aqui o dever de casa lá para a nossa assessoria de comunicação. Sim. Eu acho que o CRC, os contabilistas, eles vão ter um papel ainda mais fundamental para as empresas. E aí você falando sobre o Simples Nacional, eu tive essa ideia aqui, esse insight, para conversar com algum contador que esteja acompanhando de perto, assim como você está, nós lá da Receita também. Não é isso? Eu acho que o CRC vai ter um papel muito importante. Exato, eu acho que esse insight seu foi relevante, porque o assessoramento hoje, até o papel do contador também muda. São várias mudanças de papel também. Porque agora ele não é só um operador, ele é um consultor da empresa. Ele vai ter que indicar qual o melhor caminho para ela seguir nessas mudanças. Então, representantes ali do CRC que estão vivenciando o dia a dia, a prática das empresas, que estão ali se aprimorando, podem também ter muito a contribuir num programa que é para divulgação e disseminação do conhecimento fiscal para todo o país. Perfeito, Bruno. Então, já vou pensar num contador. Se você puder me sugerir algum, sim, então... Sim. A gente vai trabalhar no CRC. Vamos começar lá com o nosso amigo Walter Leno. Fechado. Como é que ele vai indicando. E com certeza terá um representante para contribuir também. Eu acho que é um momento de cooperação e contribuição. Bruno, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, por compartilhar conosco todo o seu conhecimento, seu vasto conhecimento. É um tema muito relevante. É um tema que, sem dúvida nenhuma, ainda trará muitas dúvidas, muitos desafios, mas, assim como você colocou, muitas oportunidades. O Espírito Santo é referência e a gente vai seguir trabalhando para que a gente possa seguir dessa forma. E a caneca do programa é um presente para você, por sua participação. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno. Obrigado, Thiago. Eu só queria deixar o último recado, assim, exato, dessa mensagem. Cooperação entre os fiscos, contribuição entre empresas e a sociedade também se envolver, se engajar na reforma, porque é um legado que vão deixar para os próximos anos. A reforma é o que vamos deixar de mudança mesmo para as próximas gerações. Então, o envolvimento de toda a sociedade brasileira é fundamental. E oportunidades como essa que você está trazendo com o Fala Auditor, ele dignifica o nosso trabalho, mas também ele impacta na sociedade. É isso que eu acho que, como servidor, a gente quer e a gente faz no nosso dia a dia, na nossa atividade, tendo você lá na subsecretaria, é muito importante esse papel. Obrigado. Obrigado, Bruno. Então, aproveito para agradecer também a TVE por essa parceria, por esse espaço. Realmente, o Fala Auditor leva muito conhecimento e a gente fica feliz por poder contribuir de alguma forma com a sociedade capixaba. Bom, e para você que nos acompanha, também o nosso agradecimento, mas por sua audiência. Compartilhe nossos programas, assistam e continuem ligados. Confira também os nossos próximos episódios, nos quais vamos aprofundar os principais aspectos da reforma tributária e também os seus reflexos para o Espírito Santo, para o nosso país. Um abraço e até o próximo programa.